Manhã Diversa no ar, agora são 11 horas e 1 minuto, gente. E uma classe de trabalhadores que soma cerca de 18 milhões de brasileiros, né? A gente está falando aqui dos trabalhadores rurais, que possuem os direitos trabalhistas específicos. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui no estúdio agora com o advogado trabalhista Flávio Nunes. Flávio, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Simone, bom dia, Mari. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Novamente, né, que já esteve aqui na casa e é assim, né, pessoas boas também voltam, então que bom ter você de volta aqui com a gente. E aproveitar para já chamar o pessoal de casa, né, que já sabe aí o tema da nossa entrevista, quem quiser participar aqui com a gente, mande aí sua pergunta, seu comentário, fique à vontade, o espaço também é de vocês, viu? O doutor Flávio, muitos trabalhadores rurais, eles trabalham aí por décadas, né, e ao longo da vida sem qualquer registro, né, e aí isso, na hora de se aposentar, pode ser algo que vai dificultar. Então, assim, o que fazer nesses casos? Um dos maiores problemas, né, dos trabalhadores rurais é justamente essa questão do registro. Em razão da localidade, a dificuldade do acesso dos órgãos de fiscalização, a gente vê essa dificuldade, né, dos trabalhadores comprovarem a relação e muitas vezes os empregadores estimulados, né, pela falta de fiscalização, pela diminuição dos custos, acabam não realizando o registro destes trabalhadores. É importante destacar que os trabalhadores rurais, desde a Constituição de 88, eles possuem as mesmas garantias dos trabalhadores comuns, né, dos trabalhadores urbanos, inclusive o registro. O que fazer nestes casos? Eles devem se socorrer de alguns mecanismos que comprovem a existência dessa relação. Muitas vezes o registro de um filho, né, quando você vai ao cartório, você coloca a profissão, o registro às vezes junto à igreja, quando você narra qual é a sua profissão, comprovação através de compra de produtos para o plantio, para a colheita ou para a criação de animais, são uns documentos, né, que o trabalhador pode utilizar para comprovar a sua relação e, consequentemente, a sua condição de trabalhador rural. E apesar dessa situação, né, de realmente haver um número muito grande de trabalhadores não registrados, o registro é um direito básico de todo trabalhador e com isso vem uma série de outros direitos, né? Você pode listar para eles quais que são alguns dos principais direitos que são garantidos ao trabalhador rural? Sim, como eu estava destacando, desde a Constituição de 88, aliás, essa foi uma das grandes garantias trazidas pela nossa Constituição, foi igualar os trabalhadores rurais aos trabalhadores urbanos. Então, os trabalhadores rurais, eles possuem garantia ao fundo de garantia, eles têm direito a férias, com terço constitucional, eles possuem direito ao 13º salário, têm direito a receber um salário mínimo, né? Têm direito à jornada diária, jornada semanal, têm direito aos intervalos, enfim, todos os direitos e garantias garantidas na nossa Constituição são estendidos também aos trabalhadores rurais. Vamos aproveitar e já trazer então sobre esses direitos, a intrajornada e a interjornada. O que é isso? Perfeito. A intrajornada é um intervalo que ocorre dentro da jornada. Então, o trabalhador ele tem direito ao descanso, né? Dependendo da duração do seu trabalho, se for uma duração superior a 4 horas, ele tem direito a uma pausa de 15 minutos, se essa jornada for até 6 horas, e acima de 6 horas, ele tem direito a um intervalo de no mínimo 1 hora. É importante destacar que nós temos uma NR recente do Ministério do Trabalho que garante aos trabalhadores rurais, a cada 90 minutos de trabalho, uma pausa de 10 minutos para eles poderem descansar, para poder beber uma água, enfim, para poder dar aquele respiro necessário para dar continuidade no trabalho, que é um trabalho braçal e geralmente exposto, né, às intempéries, como calor, frio, então é importante que haja essas pausas a cada 90 minutos. Como você falou, é um trabalho realmente braçal que tem essas particularidades e o adicional insalubridade ou periculosidade é outro direito muito importante, né? Quem que tem direito a esse adicional? Como que ele é calculado? Então, a insalubridade e a periculosidade, elas são regulamentadas pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, de acordo com a medição que é feita nos ambientes, aponta se há um ambiente insalubre ou periculoso. Os empregadores eles devem contratar, né, profissional especializado para fazer essa medição e, consequentemente, verificando a exposição a algum agente insalubre ou alguma situação de periculosidade, o trabalhador rural também vai ter esse direito. É muito comum dos trabalhadores rurais estarem expostos a agentes como o agente pueril, muita poeira, dependendo do tipo de atividade que eles venham fazer, então, consequentemente, eles têm direito a receber
o adicional de insalubridade, que pode ser de 10%, de 20% ou de 40% sobre o salário mínimo e não sobre o salário do trabalhador. A gente teve um programa aqui recentemente com relação aos agrotóxicos, né? A gente conversou sobre isso aqui no programa e foi falado sobre justamente os riscos à saúde que existem, né, do contato com esses produtos, especialmente pelos trabalhadores. Esse tipo de trabalho, trabalhar com contato com agrotóxicos, entra como uma insalubridade? Sim, o agrotóxico é um dos agentes insalubres que certamente irá gerar o direito à insalubridade. Então, de acordo com o nível de exposição, de acordo com o tipo de equipamento de proteção individual, nós vamos ter a medição, se é uma exposição em grau mínimo, grau médio ou grau máximo. Mas sim, a exposição a agrotóxico, que é cada vez mais comum, de acordo com a política atual do governo, de liberação desse tipo de uso na agricultura. Então, a gente vê um número cada vez maior de trabalhadores expostos, sim, à insalubridade pelo contato com o agrotóxico. Em relação aos benefícios, doutor, quais são os benefícios previdenciários, né, que a gente tem para esses trabalhadores? Como é que eles podem recorrer? Os trabalhadores rurais, eles foram um dos protegidos com a última reforma. Nós tivemos uma reforma recente, né, a reforma da Previdência, e não houve modificação nos direitos dos trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais, em razão da idade, né, um homem com 60 anos e a mulher aos 55, desde que comprove, né, uma carência mínima de contribuição equivalente a 180 meses, que são 15 anos, eles têm direito sim à aposentadoria. É aí que está o desafio que a gente começou a falar lá no início da entrevista, né, dessa comprovação. Maneiras que esse trabalhador pode fazer para comprovar esse período também. É a grande dificuldade desses trabalhadores, em razão, né, da ausência de fiscalização dos órgãos competentes. Muitas vezes eles vão ter que socorrer a essas informações prestadas, de repente na paróquia da localidade, quando vai registrar o filho, ou quando vai matricular de repente algum curso religioso, ou de repente na inscrição perante o sindicato, perante uma cooperativa, comprovação de venda de produtos, né, que ele mesmo produziu. São alguns mecanismos, guardar notas fiscais que comprove a compra, né, de produtos agrícolas, ou para o plantio, ou para a criação. Então, são alguns mecanismos que o trabalhador rural tem, né, além de testemunha, para comprovar a sua situação. E quando o trabalhador ele junta esses documentos, essas comprovações, ou então não só para se aposentar, mas talvez que ele está trabalhando sem ter esse registro e quer, né, solicitar esse direito, né? Como que ele faz? Onde ele vai? Quem ele procura? O trabalhador que está em situação de trabalho sem um registro, ele pode fazer denúncia perante o Ministério do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho para que seja reconhecida essa situação. Caso ele já tenha passado por essa situação do trabalho sem o registro, ele pode procurar a Justiça do Trabalho para ter um reconhecimento, né, desse direito, ou até mesmo, né, para fins previdenciários, procurar a Previdência para que seja computado. Caso não seja reconhecido administrativamente pela Previdência Social, o caminho vai ser o acionamento judicial e, através de um processo próprio, ele comprovar essa sua condição de trabalhador em condição especial, para depois poder requerer a aposentadoria ou qualquer outro benefício previdenciário que seja extensível aos rurais. Agora, doutor, quando a gente pensa, né, em INSS, aposentadoria, a gente logo associa a um processo moroso. Para os trabalhadores rurais, isso também é um processo moroso? Infelizmente, é um dos problemas que nos acude, né, a morosidade da justiça para todos os trabalhadores, inclusive para os trabalhadores rurais. E essa questão ela vem sendo ainda nos últimos tempos, né, em razão da dificuldade do INSS na verificação dessa condição na via administrativa e a morosidade da justiça também em analisar os processos, muitas vezes vem deixando trabalhadores aí numa situação de ausência de qualquer proteção, de ausência de renda, gerando uma situação aí muito delicada financeiramente na vida destes trabalhadores e dos seus familiares. É um desafio a ser enfrentado, né, pelos órgãos, tanto administrativo como também o Poder Judiciário, no melhor atendimento a esses trabalhadores. A gente deu essa boa notícia aqui essa semana, porque pelo menos a paralisação, né, foi suspensa, parece que vão retomando aí também as perícias, porque isso também é um grande obstáculo aí nesse processo, né?
É verdade. A Previdência, né, nos últimos anos, deixou de ter investimentos importantes, seja no pessoal, seja em tecnologia, e isso vem gerando um impacto atual, né? A gente tem uma carência de pessoal, uma carência de maquinário suficiente para poder processar essas solicitações. E aí todos os segurados da Previdência, inclusive os trabalhadores rurais, vêm amargando essa dificuldade na espera, né, do reconhecimento dos seus direitos. E esses trabalhadores, muitos não conhecem esses direitos, né? Então, vamos continuar. Muitos trabalhadores rurais trabalham durante a noite, né? Como que é calculado o adicional noturno para esses trabalhadores? Vamos lá. Primeiro ponto importante é lembrar que o horário noturno do urbano é diferente do horário noturno do trabalhador rural. O trabalhador urbano, o horário noturno é das 22 horas às 5 horas do dia seguinte. Enquanto que para os trabalhadores rurais, nós temos duas divisões. Aqueles que trabalham envolvido com a agricultura, considera-se trabalho noturno das 21 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte. Já para a pecuária, é considerado trabalho noturno das 20 horas às 4 horas do dia seguinte. Importante também destacar que para os trabalhadores urbanos, eles têm direito a um adicional de 20%, enquanto que para os trabalhadores rurais, esse adicional é de 25%. É um adicional mais vantajoso do que para os trabalhadores urbanos. Então, é importante, na hora da conferência do valor a ser recebido, se estão observando tanto o horário quanto também o adicional a ser pago sobre essas horas trabalhadas. Que legal! Então, temos aí uns ajustes para serem feitos também, um olhar diferente. E aqueles que moram, né, eles residem no trabalho, como é que funciona aí? Como é que é garantido o direito para eles? Perfeito. Os empregadores podem conceder moradia, podem conceder alimentação, isso não há qualquer tipo de empecilho. A nossa legislação, inclusive, prevê essa possibilidade dessa entrega por parte dos empregadores. Também é importante tranquilizar os empregadores e orientar os trabalhadores que o fato deles morarem no ambiente de trabalho ou no local de trabalho não garante a eles uma moradia, né? Simplesmente o direito de uso, é como se fosse ali um comodato. Então, consequentemente, eles vão usufruir, mas essa moradia tem que ser uma moradia digna, né? Tem que ser uma moradia que tenha acesso a um saneamento básico, a água potável, né? A todas as condições de higiene necessária. Se for uma moradia para o grupo familiar, que é muito comum desses trabalhadores, eles levarem toda a sua estrutura familiar, que seja também um ambiente onde possa ser recebida com dignidade a família. Importante também destacar que os trabalhadores rurais, caso levem a sua família, essas moradias devem ser individualizadas. Eu não posso ter uma moradia coletiva envolvendo familiares. Somente se forem os trabalhadores de forma isolada, aí sim eu poderia ter moradia coletiva. Muito importante isso. Com relação, agora a curiosidade mesmo, né? Porque aí o empregador ele pode reconhecer isso como um aluguel ou descontar, esse tipo de negociação ele pode acontecer para o trabalhador rural? Ótimo. Não é possível fazer esse tipo de desconto. Infelizmente, a gente tem muitos casos, né, de trabalhadores que acabam ficando presos ao trabalho em razão de dívida. É o que a gente chamou de trabalho escravo moderno, o trabalho escravo atual. Trabalhadores que se deslocam da sua localidade, vão para um novo ambiente em busca de trabalho, em busca de salário e, consequentemente, acabam ficando presos por dívidas com moradia, alimentação. Isso é vedado pela nossa legislação. O trabalhador ele tem direito ao acesso a essa moradia, alimentação. Caso seja feita a venda a ele por estar muito distante dos principais centros, esse preço tem que ser o preço real pago, né, em qualquer estabelecimento comercial. Não pode ter qualquer tipo de acréscimo que torne inviável o acesso desses trabalhadores à alimentação. Então, o empregador pode conceder de forma gratuita, ou então, caso ele faça a venda, essa venda tem que ser em valores aplicáveis no mercado, sem qualquer tipo aí de ágio, né? É uma situação muito séria isso, né? A gente vê realmente, infelizmente, acontecer muito ainda esse tipo de relação completamente abusiva, né? Que a pessoa se torna dependente daquela situação, ela não tem como sair dali justamente porque, em vez de receber pelo seu trabalho, ela fica presa. Pagando, fica presa ali. Então, realmente, é muito importante ressaltar isso para as pessoas conhecerem seus direitos e para quem talvez conheça alguém que está vivendo nessa situação, né, entender também que não pode, né? Não pode de jeito nenhum, né? Perfeito. E uma situação, o safreiro ou safrista é o trabalhador rural que presta serviços através do contrato de safra. O que isso significa?
O contrato de safra ele é um contrato típico, né, do meio rural, mas que a gente poderia colocar numa situação próxima aos contratos por prazo determinado que a gente tem no meio urbano. De acordo com o tipo de atividade, é comum você contratar por um prazo fixo, né, de acordo com a sua necessidade. O safrista ele é contratado de acordo com a safra. Então, eu tenho um período do plantio, eu tenho o período da colheita. Então, quantos meses ou quantas semanas vão durar o plantio? Eu contrato ele especificamente para aquele período. Encerrado o período, encerra-se a relação. E, futuramente, posso fazer uma nova contratação para o período da colheita. Isso é uma forma de estimular a formalização das relações, porque no meio rural, né, um dos grandes problemas com a formalização está justamente essa variação do período de necessidade da mão de obra. Eu preciso, para plantar determinado tipo de produto, já um outro fazendeiro faz o plantio de um outro tipo de gênero, então esse trabalhador consegue ir migrando, mas é importante, todas essas relações elas devem ser registradas. Então é uma forma de estimular, mas é um modelo de contrato por prazo determinado, com a duração certa já previamente ajustada. Nessas relações aí de trabalho, a gente tem inclusive adolescentes, né, que acabam caindo aí nesse tipo de contratação, ou às vezes familiar, né, naquele ambiente familiar, o filho do agricultor está ali. A partir de qual idade é permitido por lei, né, para se ingressar e começar esse trabalho? É importante que a gente faça um recorte. Para contratar como trabalhador, a nossa Constituição, ela fala que não é permitido o trabalho antes dos 16 anos completos, exceto na condição de aprendiz. A gente pode ter trabalhadores, né, trabalhando no meio rural na qualidade de aprendiz, sim, desde que não seja um ambiente insalubre, tá? Não seja um ambiente periculoso. Eles podem ser contratados como aprendizes a partir dos 14 anos, desde que estejam cursando, né, um curso de formação adequado. Agora, para trabalhar para a própria família, a gente não tem essa limitação. O que nós temos é a limitação do ECA, né, que você não pode afastar da escola, do acesso ao lazer. Então, o pai ou a mãe, né, o grupo familiar que necessita daquela criança para ajudar na complementação ali dentro da sua própria estrutura, a criança pode trabalhar desde que não seja retirado dele os direitos basilares de qualquer criança ou de qualquer adolescente, principalmente a educação e ao seu lazer. E Flávio, a gente estava falando um pouco com relação a isso de morar no trabalho, né? E uma situação que algumas pessoas talvez já tenham ouvido falar é de agricultores que moram em terrenos de seus patrões por décadas e aí conseguiram, depois de um tempo, a propriedade por uso capião. Como que funciona isso? Isso não existe? É possível isso acontecer? Como que é? Então, se essa relação é uma relação registrada como empregado, não há risco nenhum dos empregadores de terem a perda da sua propriedade pelo fato de um trabalhador estar residindo, ainda que seja com o seu grupo familiar, dentro da sua propriedade. As situações que nós temos de trabalhadores rurais que conseguiram usucapir a terra são situações de irregularidade na própria recebimento desse trabalhador. Um fazendeiro que cede um pedaço da sua terra para que alguém faça o plantio para a sua própria subsistência e que a sobra, de repente, seja entregue a este fazendeiro, num modelo muito próximo ao que era da antiga servidão. Então, nessa situação precária de irregularidade, nós podemos ter, sim, trabalhadores tendo o reconhecimento do seu direito de usucapir. Agora, se for uma relação registrada, o empregador que faz o registro, paga todos os direitos, ele não tem risco de ter a sua propriedade perdida, né, turbada pelo fato de ter um trabalhador ali residindo. É até mais um estímulo, né, para que a relação seja registrada. Se o empregador faz o registro, ele não tem riscos. Agora, dependendo do modelo que ele adota, existindo essa irregularidade, há sim a possibilidade do trabalhador requerer o uso capião da propriedade. Bom, estamos caminhando aqui, gente, para o encerramento. Ainda teríamos muitos temas aqui para a gente tratar, né? E aí eu queria voltar um pouquinho para a questão dos direitos, né, de fato. Então, o trabalhador que é trabalhador rural e o trabalhador CLT em direitos, os direitos são parecidos, em que se difere? Como eu comentei no início da exposição, nossa Constituição trouxe aí a harmonia dos direitos para os urbanos e rurais. Os trabalhadores urbanos, os empregados, são regidos pela CLT.
Já os trabalhadores rurais, eles são regidos por uma legislação da década de 70. Os direitos basilares são idênticos, com algumas peculiaridades, como eu comentei da questão do trabalho noturno. O urbano, ele tem a hora fictícia, a hora não tem duração de 60 minutos, mas de 52 minutos e 30. Já para o rural, ela tem duração normal de 60 minutos, mas em compensação, o rural tem um adicional mais vantajoso. Mas de uma forma resumida e para poder trazer aqui uma explicação de forma mais acessível, os direitos são os mesmos, né? Salvo raras exceções que nós temos algumas particularidades na forma desse acesso, mas os direitos tanto do urbano quanto do rural são idênticos. E para a gente finalizar, com relação ao produtor, ao pequeno produtor ou produtor, ou agricultor familiar, né, que trabalha na sua própria propriedade, produz para consumo próprio, como que são os direitos para essas pessoas? Elas conseguem ter acesso a esses direitos também? Então, aquele que trabalha de forma autônoma, né, tem a sua propriedade, produz, comercializa, né, faz a venda para a manutenção do seu grupo familiar, eles trabalham como se fosse o nosso trabalhador autônomo, né? Então, ele tem que fazer a contribuição para ele poder ter direito amanhã a uma aposentadoria, para ter direito aos benefícios previdenciários, e os direitos trabalhistas acabam não se aplicando a ele porque ele acaba sendo o gestor do seu próprio negócio, né? É como se fosse o nosso pequeno comerciante que resolve abrir a sua pequena quitanda e fazer a venda ali das suas mercadorias para ter a manutenção sua e do seu próprio grupo familiar. Gente, então, ó, Flávio Nunes, advogado trabalhista, aqui hoje com a gente, esclarecendo e trazendo aqui tanta luz, né, sobre esse tema que a gente quis trazer para vocês também. Então, Flávio, muito obrigada aqui pela sua participação com a gente, viu? Eu que agradeço, Simone, eu que agradeço, Mari. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E me convidem mais vezes, que é sempre uma honra. Vai voltar com certeza. Obrigado. O programa ainda não acabou, hein? Tem um prato delícia sendo preparado lá na cozinha, então não perca. Até já! O projeto Agentes da Cidadania está com inscrições abertas para cursos e ações online entre os meses de junho e julho. Durante o período, os inscritos vão receber auxílio internet de até R$ 100. Os jovens com idades entre 16 e 29 anos que moram nas cidades de Muriaé, Miraí, Rosário da Limeira e São Sebastião da Vargem Alegre têm até o dia 29 para se inscrever no site que aparece aí na sua tela.